Neste momento adoraremos o Senhor ouvindo a sua palavra. Espero e oro ao Senhor que Ele edifique a sua vida, quebrante seu coração, quebrante a sua alma e faça você mais crente no Senhor. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jó, capítulo número 1. Enquanto vocês abrem a Bíblia, quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam hoje à noite. Sintam-se todos bem-vindos entre nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e sua estadia conosco nesta noite. Conforme os versículos anunciados, nós vamos ler do verso de número 12 ao verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Ele aqui é Jó. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Querido Deus, lemos a Tua palavra e rogo nesse instante que o Senhor nos ajude no entendimento da Tua palavra, na edificação por meio do que está escrito. Que possamos, ó Deus, por Tua bondade e graça, sairmos daqui transformados, desafiados, sim, Senhor Deus, firmados na Tua santa e gloriosa vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço desde já, pois sei que o Senhor sempre fala quando a Tua palavra está aberta. Em nome de Jesus nós te agradecemos e gratos, todos nós digamos amém. Amém. Como foi anunciado aqui, nós falaremos hoje exatamente sobre isso. Quando as finanças vão mal, mas a fé vai bem. O cenário, você que está acompanhando a exposição do livro de Jó, que nós começamos ainda no ano passado, o cenário mudou mais uma vez, do céu agora para a terra. Como observamos nos 6 primeiros versículos, nos 6 versículos anteriores, aconteceu uma assembleia geral dos anjos na presença de Deus, no terceiro céu, e ali veio Satanás junto com eles se apresentar a Deus. Tendo Deus perguntado ao diabo se ele tinha observado o seu servo Jó, o diabo mostrou que não apenas o observou, como sabia que Jó só fazia o que fazia, só era piedoso daquela forma por causa dos benefícios que recebia da parte de Deus. De uma só tacada, o diabo acusou Jó de interesseiro e acusou Deus de subornar as pessoas para que o adorem. Ou seja, Jó só agia como agia, só adorava como adorava, só amava a Deus como amava, porque recebia bênçãos da mão de Deus. Essa era a ideia do diabo. Então ele propôs um plano para provar se Jó era mesmo sincero ou não. Neste plano ele queria mostrar que toda aquela santidade de Jó não passava de um mero teatro, de uma mera encenação para se beneficiar da bondade de Deus. Deus ouviu a proposta do diabo e aprovou a execução. Disse que tudo que Jó tinha estava em seu poder, porém ele não tocasse na vida do homem, assim como nós lemos
no versículo de número 12. Então Satanás saiu da presença de Deus e foi executar o plano de provar Jó. O versículo 3 começa dizendo o seguinte: um dia, em outra tradução diz, num dia em que os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do primogênito, do irmão mais velho, talvez fosse o aniversário dele, alguns consideram que fosse o aniversário dele, aquele dia mais festivo e alegre e impossível, foi o dia onde tudo começou a dar errado para Jó. Imagine sua vida mudar de cabeça para baixo, sua vida aí do luxo ao lixo, do céu ao inferno, no dia do aniversário do seu filho mais velho. O diabo então não perdeu tempo, ele não procrastinou seu projeto de acabar com todo aquele teatro, com toda aquela encenação da vida de Jó. Um detalhe importante, meus irmãos, que precisamos frisar aqui, é que Jó não sabia do acordo celeste entre Deus e o diabo. Jó estava no palco, mas ele não sabia do que acontecia nos bastidores. Daqui em diante, as cenas que assistiremos é a de Jó recebendo as notícias de tragédia após tragédia. Os sobreviventes de cada tragédia em particular entram um atrás do outro para lidar os últimos acontecimentos do dia, e eles são cada um pior do que o outro. Então, a provação de Jó se divide em duas fases. E nessa primeira fase, ele sofre duas tragédias. Hoje nós falaremos da primeira tragédia dessa fase. Da primeira tragédia dessa provação. E nós vamos extrair daqui, dessa primeira tragédia, lições importantes para as nossas vidas. Quais são essas lições? Em primeiro lugar, a tragédia financeira é uma possibilidade dura e cruel aos que servem a Deus. Eu vou repetir para os que estão anotando. A tragédia financeira é uma possibilidade dura, cruel, amarga, sofrível aos que servem a Deus. Não ache que servir a Deus é um mar de rosas, é um campo de flores sem espinhos. Não é muito bem assim que as Escrituras nos mostram. E nós podemos observar isso partindo da vida de Jó. Volte comigo a Jó, capítulo número 1, e você veja comigo dos versos 14 a 17, que diz assim as Escrituras. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Tenha cuidado quando você pedir para que Deus mande fogo do céu sobre a sua vida. Tem gente que diz: Senhor, manda fogo do céu. Tenha cuidado. Nem todo fogo que vai vir do céu aí vai ser tão simples assim, tão fácil. 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e o levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Perceba, não dava tempo sequer de respirar, de completar a frase. Assim que um servo terminava, já chegava outro. Já entrava outro com a notícia ainda pior, mais complicada. Tudo quanto Jó possuía estava agora sob o poder de Satanás. Como bem abordamos na introdução do livro de Jó, vimos que Jó era um homem muito rico. O texto chega a dizer, lá nos primeiros versículos do capítulo 1, que ele era o maior do Oriente em riqueza e poder.
Ele tinha a maior frota de transporte da época. A maior frota de Uber da época era de Jó, que eram os camelos, 3.000 camelos. Tinha uma fábrica preciosa de tecidos, que eram as 7.000 ovelhas. Tinha 1.000 cabeças de gado e tinha jumentas que lhes rendiam uma especiaria caríssima, que era o leite de jumenta. Então, na execução de seu plano, o diabo passa a agir destruindo tudo o que Jó possuía, incitando os homens e as forças da natureza contra o servo de Deus. Ele começa usando o primeiro grupo de pessoas para assaltar e cometer latrocínio. Observe que tudo aqui está enquadrado no crime de latrocínio. Eles não só roubavam, enquanto matavam os que estavam ali guardando as coisas de Jó. Então, aqui em primeiro lugar o diabo usa os sabeus. Os sabeus eram um grupo de homens habitantes de Sabá. Lembra de Sabá? De onde anos mais tarde, após esse fato, viria a famosa rainha de Sabá. A segunda ocorrência que vitimou Jó foi que fogo caiu do céu e matou suas 7.000 ovelhas. Os estudiosos acreditam que foram muitos raios, já que eles não tinham conhecimento técnico que temos hoje. Eu acredito particularmente que foi fogo mesmo. Todo o rebanho de gado e jumentas mataram os vaqueiros que cuidavam dos animais, escapando apenas um para dar notícia a Jó. Aconteceu em sua vida. A terceira ocorrência dessa primeira fase da tragédia foi que os caldeus, que eram os babilônios, obviamente incitados em suas mentes por Satanás, vieram divididos em 3 bandos e assaltaram Jó, levando os seus 3.000 camelos e matando também a seus servos. Pois bem, a partir de agora nós temos aquele que até alguns instantes era o maior do Oriente, sendo reduzido a uma vida da mais absoluta penúria financeira. Todos os seus negócios foram reduzidos a pó, reduzidos a nada. Seus currais estavam vazios, seus apriscos estavam sem uma ovelha sequer, e todos os seus bens econômicos estavam absolutamente acabados. Agora pense comigo um instante. Imagine a sensação, você que é um homem de bem, uma mulher de bem, alguém honrado, imagine a sensação de no final do mês você não ter como pagar o aluguel ou a prestação da casa, como fazer a feira, pagar a luz e a água, não poder mais comprar o remédio que tem de tomar diariamente, não poder comprar mais o gás, pagar a escola de seu filho, os boletos que estão chegando e se acumulando. Enquanto isso, imagine que seu nome já está na boca do povo, todo mundo sabendo que você quebrou ou que foi mandado embora do emprego sem motivo, e sem trabalho você se sente indigno, seus filhos começam a lhe pedir pão e você sem ter como comprar pão para seus filhos, seus amigos já começaram a lhe bloquear no WhatsApp para você não pedir dinheiro emprestado, etc. Imagine então tudo isso nas pessoas dos sabeus, os caldeus e o fogo do céu, como aquele chefe que chega e diz a você: se apresente no RH, vai receber a carta azul. Imagine aquele sócio que lhe dá um calote, ou aquele assalto na porta do banco, assim que você recebe o seu pagamento, a sua pensão, a sua aposentadoria, e lá está você saindo bem feliz, passando pela catraca, e de repente alguém coloca uma arma na sua cabeça e diz: passa todo o dinheiro. Ou imagine a quebra daquele seu instrumento de trabalho. Alguns é o carro, outros é o computador, a máquina de costura, enfim, a empresa que você trabalha. Imagine você chegar amanhã e dizer: olha, todo mundo está demitido, a empresa quebrou.
Pois bem, foi exatamente esta sensação de desamparo, de falência, de profunda carência, que o maior homem do Oriente estava sentindo agora. Estava exatamente. E isso era só o começo. E isso era só o início. Todo o controle empresarial que Jó tinha nas mãos, de repente escapuliu por entre os seus dedos e ele perdeu tudo. Tudo. Tornou-se uma espécie de mendigo do dia para a noite. Quando eu meditava nesse texto, irmãos, eu me perguntei: se Jó, que era Jó, piedoso como Jó, foi provado financeiramente a este ponto, que dizer de nós? Ouça. A provação da fé é um privilégio que só os crentes como Jó podem ter. Só aqueles que confiam em Deus, que são fiéis a Deus, assim como Jó é, podem ter. Nessa provação da fé está exatamente isso que aconteceu a Jó. O que, pastor? A falência financeira, o desemprego, os dias da despensa vazia, os dias de pão mirrado, de roupas fubentas, os tempos de bolsos vazios, os dias de comer fuba com água, os dias de você olhar para a sua geladeira e ela só tem fumaça lá dentro, água e fumaça. Então, esses são os dias de provação, a quais os servos de Deus estão sim na possibilidade de passar, de experimentar, de sofrer e de viver. Talvez não seja o caso da provação financeira ser a sua provação hoje. Talvez a sua provação seja outra. Mas neste exato momento eu quero dizer a vocês que há muitos servos de Deus sendo provados objetivamente na sua despensa, no seu bolso, na sua carteira de trabalho, no mundo inteiro. Há sim servos de Deus que vão amanhecer a segunda-feira desempregados, que vão olhar para as panelas e se perguntar: Deus, o que eu vou comer hoje? Como vou fazer para sobreviver mais um dia, mais uma semana? E aqui, permita-me destacar uma observação importante. É que existe a provação financeira que Deus nos coloca, que é o caso de Jó aqui. E existe aquela em que nós mesmos nos colocamos. Muitos abalos financeiros que a gente sofre ao longo da vida não é culpa de outro ser a não ser nós mesmos. Como assim, pastor? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é: não ache que você está sendo provado financeiramente por Deus se você costuma gastar mais do que você ganha. Se o seu nível de vida é acima daquele que você pode pagar. Tem gente que ganha 1.000, quer gastar 2.000. Que ganha 2.000, quer gastar 4. Que ganha 3, quer gastar 6. É igual aquele caba que disse, né? Eu ganho um salário mínimo, 1.400, e o meu cartão de crédito tem um limite de 3.000. Então, por mês eu ganho 4.000. Olha a loucura. Já pensasse nessa educação financeira? Então, por mês eu ganho 4.400. Então, tenha cuidado aqui, porque isso não é prova, isso é descontrole financeiro. Isso é irresponsabilidade de nossa parte. Certo? Isso é tolice. A provação financeira de Jó, ela é o contrário de qualquer outra situação que a gente imagina. Jó era um homem altamente equilibrado em suas contas. Um homem responsável em seus negócios. Sua administração era próspera, sua vida financeira estava sob controle. E um dos alvos aqui dessa provação financeira era exatamente a de mostrar, a de revelar que a adoração que Jó prestava a Deus não era baseada no materialismo, mas
no amor a Deus por Deus. Este era o alvo dessa provação. Não esqueça disso. Aqui, meus irmãos, digo eu que é lamentável dizer que a acusação de Satanás, ela é profundamente verdadeira, não quanto a Jó, mas quanto a alguns que vêm à igreja em busca da bênção de Deus, mas não do Deus da bênção. Alguns que vêm à igreja que amam a bênção, mas não amam o abençoador. Essas pessoas, sim, se forem acusadas diante de Deus, por adorar a Ele, pelo que Ele dá, pelo que Ele abençoa, pelo que Ele beneficia, aí sim Satanás tem razão. O nosso desafio é, Satanás tem razão quando nos acusa disso? Satanás tem razão quando lhe acusa de que você só vem para os cultos, que você só vem para a igreja, de que você só procura Deus para que Ele lhe abençoe? Ou porque Ele lhe abençoa? Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque o resultado final da vida das pessoas que buscam a Deus somente pelo que Ele possa dar, é esse aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, por favor, capítulo número 8. Lucas 8, versículos número 13 e 14. A explicação da parábola do semeador. Lembrem que o semeador saiu a semear, a semente é a palavra, e a palavra foi caindo em certos ambientes. Caiu à beira do caminho, depois sobre as pedras, e depois entre os espinhos. Aí então Jesus vai explicar. Versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Versículo 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Veja, tais pessoas, elas não suportam a provação quando ela chega. A provação financeira. Ou então vivem tão sufocadas de preocupação com o ter, que vivem sem tempo para Deus, para o reino de Deus, e terminam abandonando a fé em Cristo, terminam se afastando do Senhor. Eu não tenho dúvida alguma de que uma das razões que leva a Deus nos provar financeiramente é exatamente a de afastar, irmãos, o nosso coração do materialismo. A nossa fidelidade a Deus, ela é testada exatamente ante a sedução das riquezas deste mundo. Deus estava mostrando ao diabo que o coração de Jó não era seduzido pelas riquezas, não era seduzido pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. Mas eu pergunto, e nós? Será se nosso coração é como o de Jó, que não se seduz com as riquezas deste mundo? Que não se seduz com os confortos deste mundo? Nunca devemos esquecer, meus amados irmãos, que foi esta sedução das riquezas que entorpeceu o coração de muitos homens e mulheres, os impedindo de servir a Deus e viver para Cristo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala de um homem que teve seu coração seduzido e sufocado pelas tentações desse mundo. Vocês lembram quem foi esse homem? Abra sua Bíblia comigo rapidinho em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículos número 9 e 10. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Veja o nome desse homem, Demas.
Ele amou o presente século. O que significa isso? É que ele se fez amante da luxúria deste mundo, amante dos confortos, dos prazeres desta vida, amante da riqueza, do poder, da vida mundana, com tudo que ela tem a ofertar e oferecer. E Paulo usa uma expressão muito forte para falar do que Demas fez. Veja o que Demas fez: me abandonou. Irmãos, quando o coração de um homem ou uma mulher que se diz crente ama o luxo, os confortos deste mundo, tal homem e tal mulher é facilmente seduzido pelas tentações da riqueza. Não tarda muito em que ele ou ela abandone a fé, abandone a igreja, abandone os sacramentos, abandone a Cristo em nome do ter. Ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais força, mais influência. Tudo que se traduz por vida com Deus se torna entediante para este homem e para esta mulher. Porque seu coração já foi tomado pelo prazer do pecado, a sua alma não se aquieta mais aos pés da cruz. A sua alma não se satisfaz mais com uma vida simples, singela, pensando na eternidade e na glória. Pergunto, quantos homens não abandonaram a fé por amor às riquezas deste mundo? Quantas mulheres não abandonaram a vida de piedade por amor aos elogios deste mundo, aos confortos deste mundo, aos luxos deste mundo, às Chanels desse mundo, às Gucci deste mundo? Quantos que se dizem cristãos não abandonaram a vida com Deus em nome do poder, da influência, do entretenimento, do luxo que esse mundo proporciona? Quantos? Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Marcos, capítulo número 10. Marcos 10, verso número 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E Jesus tem razão. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Contrariado com estas palavras. Poucos textos nas Escrituras são tão claros sobre o perigo da fascinação da riqueza e como ela pode nos afastar de Cristo, como a história desse jovem. A história desse rapaz, amante da riqueza, amante do luxo, está registrada para exemplo nosso. Para termos cuidado com o nosso coração quando o fascínio do dinheiro vier sobre nós, e ele virá. E ele vem. Vocês lembram de como Paulo nos alertou a respeito disso, meus irmãos? Vocês lembram de como Paulo nos deixou um sinal amarelo? Tenha cuidado a respeito dos fascínios da riqueza, do ouro, do dinheiro. Abra sua Bíblia mais uma vez na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 6. Ah, meus irmãos, se tão somente os homens, pastores, líderes, crentes, homens que outrora foram homens de Deus, santos de Deus, observassem com mais cautela esse versículo, meditassem, colocassem esse versículo em prática, nós não teríamos tantos escândalos financeiros como temos tido nos últimos dias. Veja o versículo número 10, capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores.
Amar ao dinheiro mais do que a Cristo, amar o dinheiro mais do que a Deus, amar o dinheiro mais do que a palavra de Deus, mais do que o reino de Deus, é atormentar-se a si mesmo. Atormentar-se a si mesmo. Se você ama a sua conta bancária mais do que a Cristo, você está se atormentando a si mesmo, atormentando a sua alma, o seu coração. O puritano Samuel Rutherford diz o seguinte: não construa seu ninho em nenhuma árvore aqui, pois o Senhor da floresta condenou todas elas à destruição. Eu pergunto, você está construindo o seu ninho nas árvores desta vida? Nas vantagens desta terra? J. Card disse o seguinte: o que impede o homem de entrar no reino dos céus não é o fato de possuir as riquezas, mas o fato de as riquezas o possuírem. Pergunto, os seus bens, as suas riquezas, o seu carro, a sua casa, a sua empresa, o seu sítio, o seu terreno, a sua fazenda, seja lá o que você tenha, o seu iPhone, é isso que possui a totalidade do seu coração? É isso que possui a sua alma? John MacArthur falou bem quando disse, abre aspas, os confortos materiais, sem mencionar os novos produtos e serviços, embalam-nos numa sensação de bem-estar e convencem-nos de que não podemos viver sem eles. Nossa vida diária gira muito rapidamente em torno de bens materiais, carros, computadores, móveis, aparelhos em geral e investimentos financeiros. Todos somos tentados a cair na armadilha da qual Jesus nos preveniu em Mateus 6:24. Vocês lembram qual foi a armadilha ali que Jesus nos preveniu em Mateus 6:24? Foi essa daqui, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Isso é português, não dá nem em grego, dá para a gente entender. Português. Não há espaço em seu coração para dois deuses. Ou você vai amar um e se dedicar a ele e desprezar o outro e vice-versa. Porque não há espaço. Este é o ponto central, irmãos, do que porque Deus prova financeiramente o crente. É exatamente para que testemos a devoção do nosso coração, se a ele ou se ao dinheiro. Satanás atingiu Jó em sua vida financeira exatamente para mostrar a Deus que, na verdade, o coração do Jó servia às riquezas e não a Deus. Só que ele quebrou a cara, a gente sabe disso. Deus permitiu que Jó sofresse para mostrar a Satanás que Jó amava ao Deus dos céus, não por causa dos bens, do gado, dos camelos, das fazendas, não, mas porque Jó de fato amava a Deus. Como podemos ver na resposta de Jó, nós já abordaremos, o tiro do diabo saiu pela culatra. O tiro do diabo não foi certeiro. E é exatamente isso que nos leva ao nosso segundo ponto. Em segundo lugar, a segunda lição que aprendemos aqui, é que se a fé em Deus vai bem, a falta de dinheiro não nos abala. Pelo menos não deve nos abalar. Se a fé em Deus vai bem, a falta de dinheiro não nos abala. Aí eu quero convocar você a ler comigo os versos de número 20 a 21 do capítulo 1 de Jó. Diz assim: então Jó, lembre que ele tinha recebido as notícias, tinha recebido outras notícias ruins, que nós vamos abordar no domingo que vem, que é a segunda tragédia dessa primeira fase. Versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sofreu duas tragédias nessa primeira fase da provação. Mas para ambas ele deu apenas uma resposta, e é esta que acabamos de ler. Este santo homem de Deus, irmãos, nos mostra que o que temos, nada é nosso.
Tudo nos foi emprestado por Deus, de modo que Ele dá quando quer e toma quando quer. Repita comigo. Deus, de novo, vamos lá. Deus dá quando quer e toma quando quer. Porque tudo é emprestado. Pronto. Essas paredes, esse som, esse microfone, esse púlpito, essas cadeiras que vocês estão sentados, a casa que você deixou lá no seu bairro, a roupa que você está vestindo, o óculos que você está usando, o dinheiro que está na sua conta, a saúde, o ar que você está respirando, tudo é emprestado por Deus. Na hora que Ele quiser tomar, Ele toma. Em sua exposição sobre Jó, o pastor Charles Swindoll escreveu muito bem quando disse o seguinte, abre aspas, entenda isto muito bem, entenda enquanto passeia por sua casa e vê todos os seus pertences, entenda quando abre a porta e entra no seu carro atrás do volante, tudo é por empréstimo. Cada pequena coisa, entenda quando o seu negócio fracassa, ele também era um empréstimo. Quando o preço das ações sobe, todo lucro é um empréstimo. Que grande revelação, diz Swindoll. Está pronto a aceitá-la? Nada trouxemos, nada levamos. No intervalo, tudo é por empréstimo. Fecha aspas. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, vocês lembram? Lembra do que Paulo disse a Timóteo a esse respeito do empréstimo? Venha comigo mais uma vez na primeira carta dele, capítulo número 6. 1 Timóteo 6. Verso de número 7. 6 e 7. Diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Precisa haver contentamento em nosso coração. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Oh, meus irmãos, como esquecemos disso diariamente? Muitas das nossas angústias brotam exatamente dessa verdade. Que esquecemos que tudo nos é emprestado e não levaremos nada daqui. Porque isso é maturidade espiritual, quando a gente chega a entender que tudo nos é emprestado e a gente adora a Deus exatamente por isso, porque a gente não merece e mesmo assim Ele nos empresta. Isso, irmãos, é um alto nível de maturidade espiritual no qual nós devemos obter. A maturidade cristã nos faz perceber exatamente a temporalidade dos bens desta vida. Quando a gente se torna maduros espirituais, a gente ganha a percepção de o único bem que nós podemos chamar de eterno é o próprio Deus. É o próprio Deus e Ele não nos será tirado. Os demais bens serão carcomidos pelo tempo, serão carcomidos pelas tempestades, serão carcomidos pelos os demais homens. Os melhores bens desta terra não sobrevivem a 4 coisas: as traças, a ferrugem, ao ladrão e aos herdeiros. Se tem um ser que sabe destruir ligeiro aquilo que os pais passaram anos construindo, são os herdeiros. É muito raro ter um herdeiro que vá valorizar aquilo que o pai e a mãe construiu. É muito raro. Por isso que eles estão aqui ao lado das traças e da ferrugem. Sem dúvida alguma, Jó possuía esta percepção, esta maturidade da temporalidade dos bens. Precisamos, irmãos, desenvolver uma maturidade espiritual onde saibamos interpretar cada prova que passamos como obra da mão de Deus para nos fazer mais fortes e mais sábios nesta vida. E aqui nós estamos assistindo exatamente a experiência de um homem que aprendeu a viver acima das circunstâncias, acima da abundância ou da escassez econômica. Jó. Eu sabia que nada era dele, tudo era emprestado. A pergunta que não quer calar é: como Jó chegou a esse nível de maturidade espiritual? Como Jó chegou a esse nível de adorar a Deus
no meio da maior crise financeira que alguém pode passar. Ao ponto de dizer, como ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como que Jó chegou a essa maturidade espiritual? Como que eu faço, pastor, para chegar a esse nível? E que se amanhã as leis mudarem e o governo tomar tudo que é meu, eu possa dizer a mesma coisa que Jó disse. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O que fazer? Terceiro e último lugar, minha terceira e última lição que eu aprendo aqui, que a gente aprende. Quanto mais perto de Deus andamos, menos nosso coração se apega ao dinheiro, ao ouro, ao poder, à influência, às posses deste mundo. Eu vou repetir. Quanto mais perto de Deus andamos, menos nosso coração se apega aos tesouros desta terra. O versículo 22 é interessante, porque dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Então, Moisés, no versículo 22, diz o seguinte: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse testemunho que Moisés dá acerca de Jó é o registro da vida de um homem que andava diariamente perto de Deus, que enxergava Deus maior e mais importante que o dinheiro que tinha. Irmãos, à medida que vamos amadurecendo na fé, os bens desta terra vão se tornando cada vez mais obsoletos e menores ante os valores espirituais do reino de Deus. Quanto mais nosso coração se apega a Deus e a seus valores, perder qualquer outro bem não nos será tão sofrível, tão ruim e tão amargo. Aqui eu posso lhes dar centenas e centenas de exemplos de homens e mulheres de Deus, tanto pelas Escrituras quanto na história da igreja, que quanto mais próximos de Deus eles estavam, menos apegados eles estavam a bois, a roupas, a casas, a camelos e ovelhas. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo número 11. Hebreus 11. Verso de número 24 a 26. Hebreus 11. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso era uma grande honra no Egito. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo... É interessante isso aqui, irmãos. Ele nunca tinha visto Cristo, nunca tinha falado com Cristo de acordo com o que a gente tem no Novo Testamento. Mas o autor aos Hebreus já interpreta para nós que tudo aquilo era exatamente na esperança do Messias de Deus. Veja, por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés foi criado na corte oficial do Egito. Ele era neto de criação de Faraó. Ele conheceu toda a sorte de riqueza e luxo da época. Ele vivia nababescamente na casa do rei. No entanto, o texto diz que ele preferiu conviver com o povo sofrido de Deus a corromper seu coração nas benesses do Egito. Ele sabia que tudo aquilo logo acabaria, mas a recompensa eterna, que era Cristo, a recompensa eterna era o que enchia o seu coração de prazer. Queridos, este é o fato e ele está exposto diante de nós hoje à noite. E nós devemos considerá-lo seriamente. Se nosso coração está cheio de Deus, não haverá espaço para ouro, dinheiro e riqueza. Não haverá. Os homens que seguiram o exemplo de Moisés, de Jó, foram homens que se lançaram na vida missionária, na vida ministerial, na vida cristã, conscientes de que não estavam perdendo nada, mas sim que estavam ganhando tudo.
quando perguntaram ao Dr. Martin Lloyd Jones como ele se sentiu ao deixar uma carreira tão brilhante como médico, profissão que o faria muito rico na Inglaterra, para ser apenas um simples pastor na cidade de Aberavon, no país de Gales, ele respondeu, abre aspas, eu não perdi nada, eu ganhei tudo, fecha aspas. William Carey, o sapateiro, que virou missionário na Índia, abandonou sua vida de conforto entre os amigos e os irmãos na Inglaterra e se lançou no coração da Índia para fazer missões. Ali ele perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu dinheiro, mas não abriu mão do chamado que Deus lhe fez. E ele inaugurou o que chamamos de missões modernas e ficou eternizado na seguinte frase, abre aspas, faça grandes coisas por Deus e Deus fará grandes coisas por você, fecha aspas. Se Carey fosse um homem apegado aos bens materiais, fosse um materialista, como muitos de nós somos, ele não deixaria a sua oficina de sapateiro e se lançaria numa experiência missionária nunca tentada antes das igrejas da Inglaterra. Eu pergunto, meus irmãos, por que temos hoje poucos jovens se lançando ao campo missionário ou aspirando ao santo ministério? Em 2002, quando eu me converti, era tantos jovens falando em ser missionário na África, ser missionário na Índia, ser missionário na Ásia, ser missionário na Janela 1040, ser missionário, enfim, na Europa Oriental, ser missionários. Outros falavam em ser pastor, outros falavam em pregar o evangelho. Aí eu pergunto, por que hoje são tão poucos jovens que se lançam ao campo missionário ou ao ministério? Por quê? E eu só posso imaginar uma resposta. Porque cada vez mais os pais cristãos estão preparando a cabeça dos seus filhos para este mundo. Cada vez mais preocupados se eles serão bem-sucedidos como médicos, advogados, se serão juízes, se serão grandes empresários, se estarão ricos no futuro, bem casados. Não há mais qualquer preocupação se eles serão missionários ou pastores. Não há preocupação com o avanço do reino de Deus neste aspecto. Não há. O que é um cristão, pastor? O que é um cristão? Como que você pode identificar verdadeiramente um homem convertido a Cristo? Pelo que o próprio Cristo disse. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, por favor, em Mateus 13. Mateus 13. O capítulo das parábolas. Versículos número 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Esse homem é o cristão. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Note, Cristo está nos dizendo por meio dessa parábola que aqueles que o servem não tem mais qualquer tesouro como primário em seu coração que não seja o reino de Deus. O reino de Deus. O cristão é alguém que está disposto a perder tudo se for preciso. Perder tudo. Contanto que ele não perca o reino de Deus. Contanto que ele não perca Cristo. Este é o cristão. Ele ama o reino de Deus mais do que a própria vida. Junto com Paulo, ele pode dizer, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Vocês lembram que John Bunyan, o puritano batista, passou 12 anos preso por causa da pregação do evangelho. 12 anos preso. E um juiz ficou muito condoído com a situação dele, porque John Bunyan tinha uma filhinha cega. Tinha uma filhinha que era cega. Então, certa feita, o juiz chamou John Bunyan na presença dele e perguntou, como está a sua família? E Bunyan respondeu, caminhando. Ele disse, você tem uma filha que é cega? Ele disse, eu sei que eu tenho uma filhinha cega. E ela precisa de você. Eu sei que ela precisa de mim. Então, pare de pregar hoje
e eu lhe solto para você voltar para casa e cuidar da sua filhinha cega. Então John Bunyan disse: doutor, eu amo a minha filha. Eu sei que eu tenho uma filhinha cega e que ela precisa de mim. Mas permita-me lhe dizer que se o senhor me soltar hoje, amanhã eu estarei pregando de novo. Isso é amar a Cristo, mais do que ao Filho, mais do que ao dinheiro, mais do que o poder. É vender tudo em nome daquele tesouro escondido no campo. Um homem ou uma mulher que vive nessa esfera elevada de vida não se desesperará quando os bens desta terra lhe forem tirados, lhe forem tomados. Antes, junto com Jó, ele vai poder dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, se amanhã eu chegar no emprego e for demitido, ou se me assaltarem o pagamento do mês, ou se minha casa pegar fogo, ou se roubarem meu carro, como aconteceu com um colega meu que foi fazer a prova do Enem, quando saiu, o carro tinha sido roubado. O que é que eu devo fazer? Está aqui, na nossa cara, o que a gente deve fazer. Não murmure, não reclame, não esbraveje contra o céu. É isso que o diabo quer que você faça. Ele quer provar para Deus que você só o adora porque ele lhe dá bênçãos, porque ele lhe dá bem, saúde, lhe dá uma família com saúde, lhe dá dinheiro, lhe dá o seu salário, a sua aposentadoria, a sua pensão. É isso que ele quer dizer. Está vendo aquela pessoa lá na Igreja Batista Memorial? Ela só te adora porque tu dá as coisas a ela. No dia que tu deixar de dar bênçãos a ela, ela vai murmurar na tua cara. É por essa razão. Então não dê gosto a Satanás, não dê gosto ao diabo. Não entre nessa onda, não caia nessa, porque no tempo certo, irmãos, no tempo certo, Deus enviará o socorro oportuno e vai cuidar de cada um de nós e não nos desamparará, porque é promessa dele. Quando Elias, e aqui vai mais uma vez, por que Deus nos prova, pastor? Escute. Quando Elias predisse os anos de secas sobre Israel, o Senhor mandou que ele saísse e se escondesse junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. E sabe o que aconteceu com Elias ali? Quando ele estava lá, junto ao ribeiro, aconteceu isso aqui, ó. Abra a sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, por favor. Primeiro livro dos Reis. Já estou quase encerrando. Não vou dizer que estou encerrando, não, porque o pastor nunca encerra quando diz que está encerrando. Mas eu estou quase, estou mais para lá que para cá. 1 Reis 17. Verso de número 1 a 7. Então Elias, do Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Olha a providência. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Vocês percebem como Deus controla todos os acontecimentos envolvendo Elias? Veja, Deus usa profeticamente ele, manda que ele fuja dali, que ele vá para tal lugar e ali ele será sustentado. E ali ele fica até o ribeiro secar. Até o ribeiro secar. Então, Deus não cumpriu a sua promessa? Deus disse que ia sustentar ali, e o ribeiro secou. Deus não cumpriu. Por que Deus permitiu que o ribeiro secasse?
Deus deu o alimento e a água, e ao mesmo tempo tirou o alimento e a água na hora oportuna. Por que que Deus fez isso? Porque Deus sabia, irmãos, que se Elias ficasse sendo sustentado pelos corvos e pelo ribeiro de água, obviamente que ele iria se acomodar, ia se tornar infrutífero quanto ao seu ministério. Existe gente mais infrutífera na vida do que aqueles que saem adolescência, juventude e entra na vida já madura, dependente dos pais, o tempo todo dependente dos pais. É o tipo de gente que nunca amadurece, nunca se desenvolve, porque está sempre dependente de alguém, se torna um ser infrutífero para a família, um ser que não soma em nada, só subtrai. Era isso que ia acontecer com Elias. Se ele ficasse ali com carne e um ribeirinho de água, ele ia se tornar infrutífero no seu ministério. Então, a fim de que a gente não se acomode com os corvos e com os ribeiros, o Senhor faz secar os ribeiros e os corvos desaparecem. A fim que a gente continue avante na marcha da fé. A marcha da fé é para frente. É andando adiante, é caminhando para frente, não é parado, acomodado, onde nós estamos. Não. Meu irmão, quando o seu ribeiro secar, quando o corvo deixar de levar a comida, a carne na sua casa, não murmure, não reclame, não caia em lamúrias, mas viva aquela experiência que eu falei dos puritanos, do silêncio da fé. É a hora de sair da caverna, é a hora de ir avante, é a hora de se mexer, é a hora de crer e orar com mais fervor, é hora de bater na porta do céu e dizer: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Portanto, quanto mais próximo de Deus você andar, menos necessitado você se verá de dinheiro, de luxo, de conforto, de tudo que o mundo aí fora celebra. Tudo que o mundo aí fora celebra. Cuidado, cuidado em nome de Deus e das Escrituras. Cuidado com o que vocês veem em Instagram. Cuidado com o que vocês veem em redes sociais. As propostas de vida nababesca, as propostas de vida de luxo que as mulheres e os homens fúteis deste mundo ficam mostrando, carros de luxo, casas de luxo, viagens internacionais. Cuidado com isso em nome de Deus e das Escrituras. E isso é estratégia de Satanás para tomar o seu coração, tomar a sua alma e fazer você abandonar vagarosamente o temor ao Senhor. O hino 329 do cantor cristão diz assim: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Há uma mansão celeste nos esperando, irmãos, a qual ninguém vai poder tomar de nós. Isso é promessa de nosso Senhor. Então permita-me concluir relembrando a vocês que a primeira tragédia que Jó sofreu não é algo incomum do nosso dia a dia. Nós também podemos passar. Vez por outras, irmãos e irmãs aparecem sofrendo terríveis abalos financeiros. Eu mesmo já passei por cada provação financeira na vida, cada luta, cada situação, e louvo a Deus por ter passado, porque elas me fizeram amadurecer na adoração a Deus, me fizeram amadurecer junto do Senhor, e eu pude contemplar corvos chegando para me ajudar, ribeiros de água na minha frente, e também vi quando eles desapareceram, e quando o ribeiro secou, também vi.
E digo a vocês, no final, ainda que não haja mais corvo, ainda que não haja mais ribeiro, ainda que não haja mais gado no curral, ainda que não haja mais fruto na vide, ainda que não haja mais ovelha no aprisco, ainda que não haja mais nada, se tiver Deus no final, a gente tem tudo e a gente pode descansar. Não importa se é com a despensa cheia, se é com a despensa vazia, se é com muita saúde ou num leito de hospital, não importa qualquer que seja a situação. Se a gente sabe que Deus está conosco, que o Senhor permanece conosco, então está tudo bem. Só descanse seu coração, se anime, se alegre, porque se tem alguém, seu filho pode lhe abandonar, sua esposa pode lhe abandonar, seus pais podem lhe abandonar, seu marido pode lhe abandonar, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, parentes e aderentes podem lhe abandonar, mas se tem alguém, pelas Escrituras, do que está prometido aqui, que jamais lhe abandonará e que jamais deixará você um segundo sequer sozinho, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jamais vai te abandonar. A questão é, como nos comportamos quando esses abalos chegam em nossas vidas? Adoramos ou murmuramos? Adoramos ou reclamamos? Oremos. Bendito Deus e Pai, graças te damos por tua palavra. Muito obrigado por nos instruir, Senhor, e edificar o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a andar mais perto de ti. Ajuda-nos a olhar mais, ó Senhor, para os tesouros celestes, a lembrar da mansão celeste em que iremos morar, a contar as bênçãos, as tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos cerca diariamente. Como o diácono Anderson orou aqui no início, Senhor Deus, dos livramentos, do teu cuidado, da tua graça, da tua bênção que nos cerca diariamente. Ó Deus, ajuda-nos a lembrar de tudo isso. E assim, Senhor, celebrar a tua bondade. Ajuda-nos a ser gratos pelos corvos que o Senhor manda em providência, pelo ribeiro de água que o Senhor manda em providência. Mas ajuda-nos também a te adorar em espírito e em verdade, quando esses corvos forem embora, quando a água secar, Senhor Deus, quando os céus estiverem de bronze, quando, Senhor Deus, os dias de trevas se avizinharem, quando estivermos passando pelo vale, ajuda-nos a te amar, ó Senhor Deus, mais do que a nós mesmos, a te amar mais do que os confortos desta vida, deste mundo, Senhor, sempre lembrando de que, ó Deus, tu és o nosso maior bem, tu és o nosso maior tesouro, Senhor, o qual nós não podemos perder. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, assim gratos por tuas misericórdias e pela tua palavra. Em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico ao Senhor.